sou policial há mais de 15 anos, sempre me vi como uma pessoa prática, cética em relação ao sobrenatural. Na minha profissão, a gente lida com o pior da humanidade todos os dias, e isso me fez acreditar que o que realmente assusta não são fantasmas ou demônios, mas sim o que as pessoas são capazes de fazer umas às outras. No entanto, uma ocorrência em particular mudou completamente minha visão sobre essas coisas. Era uma noite de quinta-feira, eu estava de plantão na delegacia quando recebemos uma chamada estranha. Uma mulher ligou, alegando que estava ouvindo barulhos na casa vizinha, que estava desocupada há meses. O bairro era conhecido por ser calmo, então achei que podia ser apenas vândalos ou algum morador de rua que tivesse invadido o lugar. Eu e meu parceiro Ricardo fomos até lá. Quando chegamos, a casa parecia tranquila, era uma construção antiga, com paredes descascando e janelas sujas, mas nada fora do comum. A luz da rua Mal iluminava a fachada, e a única coisa que se movia eram as árvores, balançando com o vento. Provavelmente algum animal, pensei, enquanto caminhávamos até a porta da frente. O lugar estava fechado com tábuas, mas havia sinais de que alguém as tinha removido recentemente. Entramos e a casa estava escura, o ar pesado, com cheiro de mofo e um frio incomum, apesar da noite estar quente lá fora. Começamos a vasculhar o lugar com as lanternas em mãos. Ricardo foi para o andar de cima, enquanto eu fiquei no térreo. Tudo parecia estar em ordem, exceto por uma estranha sensação de que algo estava errado. Havia um silêncio inquietante que pairava no ar, como se a própria casa estivesse me observando. Estava verificando a cozinha quando ouvi passos no andar de cima. Lembrei que Ricardo estava lá, então não pensei muito. Mas de repente ele desceu as escadas apressado. A expressão no rosto dele não era de quem tinha encontrado vândalos. Ele estava pálido e seus olhos estavam arregalados. "Marcos, você ouviu isso?" perguntou ele, a voz tremendo um pouco. Eu balancei a cabeça, confuso. Ouvir o quê? Os passos. Eu estava verificando os quartos e ouvi passos vindo de dentro do último quarto, mas quando abri a porta, o quarto estava vazio. Senti um arrepio subir pela minha espinha. Algo na expressão de Ricardo me fez entender que ele não estava brincando. Decidimos verificar juntos. Subimos as escadas em silêncio, nossas lanternas iluminando os cantos escuros e as paredes manchadas de umidade. Quando chegamos ao último quarto, a porta estava entreaberta. Ricardo fez um sinal para que eu abrisse a porta. Quando a empurrei, um vento gelado saiu de lá de dentro. O quarto estava vazio, como ele disse, mas algo não parecia certo. A lanterna tremia em minhas mãos e eu comecei a suar frio. Foi então que o barulho começou. Passos. Passos pesados, como se alguém estivesse caminhando pelo corredor atrás de nós. Girei o corpo com rapidez, mas o corredor estava vazio. Ricardo olhou para mim com uma expressão de puro medo. Não era normal ele reagir assim. Na verdade, nenhum de nós reagia assim. Já havíamos enfrentado situações muito mais perigosas e nunca havíamos sentido esse tipo de medo. Tentando manter a calma, sugeri que verificássemos a casa novamente, apenas para garantir que ninguém mais estivesse ali. Mas antes que pudéssemos nos mover, as luzes das nossas lanternas começaram a piscar. Eu juro que naquele momento algo passou por nós. Algo que não conseguimos ver. O ar ficou mais pesado e o frio que senti foi diferente de qualquer outro que já havia experimentado. Saímos do quarto, apressados, descendo as escadas, quase tropeçando. Quando chegamos ao térreo, o som de uma porta batendo ecoou pela casa, mesmo que todas as portas estivessem abertas. Ricardo olhou para mim e disse: "Acho que já verificamos o suficiente por hoje, não acha?" Eu concordei. Não sabíamos o que era aquilo, mas não estávamos dispostos a descobrir. Saímos da casa o mais rápido que conseguimos e trancamos a porta, deixando o lugar no escuro como o encontramos. Na volta para a delegacia, ficamos em silêncio. Eu tentava processar o que havia acontecido, tentando encontrar uma explicação lógica, mas nada fazia sentido. Quando chegamos, o telefone tocou. Era a mesma mulher que tinha feito a denúncia. Ela perguntou se tínhamos encontrado alguma coisa. "Não encontramos ninguém", respondi. Ela ficou em silêncio por um momento, depois falou com uma voz baixa e hesitante. Vocês sabem que aquela casa já foi cenário de um assassinato, não sabem?" Eu não sabia. Ela nos contou que, anos atrás, um homem havia matado toda a sua família naquela casa antes de tirar a própria vida.
Desde então, a casa ficava vazia. Os poucos que tentaram morar lá não aguentaram por muito tempo. Disseram que ouviam coisas, via coisas. Desliguei o telefone com o peso daquela informação. Ricardo me olhou sem dizer uma palavra. Depois daquela noite, evitamos falar sobre o que aconteceu, como se, ao não mencionar o incidente, pudéssemos esquecê-lo. Antes de seguir para o próximo relato, quero saber de onde você está assistindo. Comente sua cidade abaixo e eu vou responder a todos que participarem. E claro, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Agora vamos continuar. Meu nome é Fabiano, sou um policial com alguns anos de experiência no trabalho de investigação criminal. Naquela noite fui chamado para verificar uma cena de crime em um bairro antigo da cidade. O local tinha um clima pesado e assim que cheguei, percebi que se tratava de algo incomum. O homem morto estava em sua própria casa, deitado na sala de estar. Não havia sinais de luta ou violência física evidente, o que já chamou minha atenção, pois parecia uma morte tranquila demais para ser natural. Enquanto vasculhava o local, vi algo curioso em cima de uma mesa de centro, uma arma antiga, aparentemente de um modelo bem antigo. A arma estava coberta de poeira, como se estivesse ali há muito tempo. Sua aparência era peculiar, com entalhes nas laterais do cano e um design que eu nunca tinha visto antes. Isso me deixou intrigado, pois a arma parecia ter um passado próprio. Decidi pegar a arma com cuidado, utilizando luvas para não deixar vestígios. Levei-a para a delegacia para análise, esperando que pudéssemos descobrir algo mais sobre o caso. Eu imaginava que seria mais um dia normal de trabalho, mas aquela arma misteriosa tinha algo diferente nela, algo que me deixou com uma sensação esquisita, como se estivesse prestes a desenterrar algo perturbador. Na delegacia, deixei a arma na sala de análise enquanto fazia um relatório preliminar sobre o caso. Um dos especialistas em balística, João, começou a examinar a arma. Fiquei do lado de fora da sala, observando pela janela. Ele parecia intrigado com o achado, pois a arma era mesmo antiga e tinha detalhes únicos. Depois de um tempo, João me chamou para dar uma olhada nos resultados iniciais. Ele me mostrou que a arma tinha inscrições misteriosas ao longo do cano, como se fossem símbolos ou letras de uma língua antiga. Isso me deixou ainda mais curioso. Enquanto discutíamos sobre a arma, notamos algo estranho. As luzes da sala começaram a piscar e um ar frio tomou conta do ambiente. Eu e João nos entreolhamos, tentando entender o que estava acontecendo, mas então as luzes voltaram ao normal e o clima estranho desapareceu tão rápido quanto veio. Deixamos a arma na sala de análise para continuar as investigações no dia seguinte, mas aquela sensação de inquietação permaneceu comigo. Parecia que a arma tinha algo a nos contar, mas ainda não sabíamos o que. No dia seguinte, voltei à delegacia para verificar o andamento das análises. Logo que entrei, senti um clima diferente, quase pesado. João me encontrou nos corredores e me disse que precisava conversar comigo sobre a arma. Ele parecia nervoso e me contou que, enquanto trabalhava na análise da arma durante a noite, começou a ouvir sussurros indistintos, quase como se alguém estivesse tentando falar com ele. Além disso, viu sombras se movendo ao redor da sala, mas quando verificava, não havia ninguém lá. Eu fiquei alerta com o que ele disse, pois nunca havia acontecido nada parecido na delegacia antes. Decidimos então trancar a arma em um cofre especial, para ver se os eventos estranhos parariam. No entanto, durante o turno da noite, João me ligou apavorado, dizendo que os sussurros e sombras continuavam. Eu estava começando a me preocupar com a situação. E não só isso, os eventos estranhos começaram a se manifestar fora da delegacia também. Em casa, objetos se moviam sozinhos. E eu senti uma presença que me observava constantemente. Comecei a perceber que a arma estava me afetando de uma maneira que eu nunca imaginei possível. Decidi que precisava descobrir mais sobre a arma para entender o que estava acontecendo. Eu só não sabia se estava preparado para as respostas que encontraria. Voltei à cena do crime e procurei por mais pistas. Perguntei aos vizinhos sobre o homem morto, tentando descobrir se ele tinha alguma ligação com a arma ou com algo em comum. Os vizinhos me contaram que o homem tinha adquirido a arma em um leilão de antiguidades algumas semanas antes de sua morte.
Eles mencionaram que o homem parecia obcecado pela arma, falando que ela tinha uma história sombria e assustadora. Isso me deixou ainda mais intrigado. Fui atrás do leiloeiro para obter mais informações sobre a arma. O leiloeiro, um homem idoso e misterioso, disse que a arma era conhecida como a pistola do espírito perdido. Ela supostamente carregava uma maldição de vingança, amaldiçoando qualquer um que a possuísse ou a usasse. O leiloeiro me advertiu sobre o perigo da arma, dizendo que ela havia trazido desgraça a todos os seus proprietários anteriores. A maldição era real, segundo ele, e estava ligada a eventos violentos e trágicos ao longo de sua história. Eu não estava seguro se deveria acreditar em suas palavras, mas os acontecimentos recentes pareciam confirmar suas afirmações. Decidi que precisava encontrar uma maneira de quebrar a maldição para proteger a mim mesmo e as pessoas ao meu redor. A investigação estava apenas começando e eu sabia que precisava agir com rapidez antes que algo pior acontecesse. Com as informações do leiloeiro em mente, voltei à delegacia com a intenção de pesquisar mais sobre a história da arma e de seus antigos proprietários. Vasculhei os arquivos antigos em busca de registros de mortes ou eventos trágicos relacionados à pistola do espírito perdido. Encontrei uma série de casos ao longo das últimas décadas envolvendo a arma. Os relatos eram consistentes. Cada proprietário enfrentou situações violentas ou misteriosas, levando a tragédias pessoais. Isso só confirmou as suspeitas de que a maldição era real. Decidi que precisava buscar orientação sobre como lidar com a arma. Fui atrás de um especialista em ocultismo, uma pessoa conhecida na cidade por lidar com casos sobrenaturais. Ele ficou receoso em falar sobre a arma, mas concordou em me ajudar. O especialista examinou a arma e concluiu que a maldição estava ligada a um espírito vingativo que havia sido morto injustamente há muitos anos. Para quebrar a maldição, era necessário encontrar a alma do espírito e ajudá-la a descansar em paz. Isso significava descobrir a identidade do espírito e entender a sua história. Começamos a investigar possíveis locais onde o espírito poderia estar preso ou buscar vingança. Após algumas semanas de pesquisa, encontramos uma pista sobre um antigo túmulo esquecido na cidade vizinha. Era o local perfeito para a alma perturbada estar presa. Chegamos ao antigo túmulo à noite, eu e o especialista em ocultismo. O lugar estava em ruínas, com lápides quebradas e vegetação cobrindo o chão. Caminhamos até o túmulo mencionado nas anotações e, ao nos aproximarmos, senti uma presença estranha no ar. O especialista começou a realizar um ritual de purificação ao redor do túmulo, tentando invocar o espírito para entender sua história. Depois de alguns momentos de silêncio, o espírito finalmente se manifestou. Era uma figura sombria e furiosa, com um olhar de ódio em seus olhos. O especialista falou com o espírito, tentando entender sua dor e acalmar sua fúria. Descobrimos que o espírito tinha sido vítima de uma injustiça e a arma foi usada para matá-lo. Ele queria vingança contra todos que possuíam a arma, buscando justiça para sua morte. O especialista explicou ao espírito que a vingança não traria paz e que ele precisava seguir em frente. Com grande esforço, ele conseguiu convencer o espírito a abandonar sua busca por vingança e seguir para o além. Quando o ritual terminou, senti um alívio profundo. O espírito havia finalmente encontrado paz, e a maldição da pistola do espírito perdido foi quebrada. Eu e o especialista deixamos o local com a sensação de que conseguimos trazer um fim a essa história assustadora. Nos dias seguintes, levei a arma para ser destruída de forma segura, garantindo que ninguém mais fosse vítima de sua maldição. Com isso, voltei à minha rotina na delegacia, mas essa experiência jamais seria esquecida. Agora continuamos com o próximo relato. Meu nome é Aguinaldo, sou caminhoneiro há mais de 20 anos e já vi muita coisa estranha na estrada, mas nada se compara ao que aconteceu naquela noite. Eu estava transportando uma carga para o interior e, como sempre, queria encurtar o tempo de viagem. Um colega me falou sobre um atalho que cortava um trecho longo da rodovia. Não era uma estrada oficial, mas, segundo ele, estava em boas condições. Resolvi arriscar
A estrada era deserta, sem iluminação e cercada por mata fechada. Meu farol mal conseguia alcançar além das árvores, e o silêncio ali parecia mais denso do que o normal. Depois de alguns quilômetros, vi alguém no acostamento. Uma mulher vestida com roupas simples, como se tivesse saído de uma festa ou algo assim, estava parada, olhando para a estrada como quem esperava por uma carona. Fiquei com um pé atrás, mas algo me fez reduzir a velocidade. Quando parei, abaixei o vidro e perguntei para onde ela ia. Ela apenas apontou para frente, sem dizer nada. Achei estranho, mas abri a porta. Ela subiu sem fazer barulho e sentou no banco do passageiro, olhando fixamente para a estrada. Tentei puxar conversa, mas ela não respondia. Apenas encarava o caminho à frente, com as mãos no colo. Depois de alguns minutos, comecei a me sentir desconfortável. Olhei de relance e percebi que seus pés estavam descalços e sujos de terra. Aquilo me deu um arrepio. Resolvi perguntar novamente se ela estava bem, mas antes que eu terminasse a frase, ela finalmente falou: "Você não devia ter entrado nessa estrada." A voz dela era baixa, mas firme. Antes que eu pudesse reagir, ela virou o rosto para mim, e foi nesse instante que algo dentro do caminhão pareceu mudar. O cheiro do ar ficou mais pesado e a temperatura caiu. Ela começou a mexer os lábios como se quisesse dizer mais alguma coisa, mas o som não saía. E então, no meio daquele silêncio estranho, simplesmente desapareceu. Olhei para o banco do passageiro, vazio. Meus braços ficaram tensos no volante, meu coração disparado. Olhei pelo retrovisor, pela estrada, pelos cantos da cabine. Nada, como se ela nunca tivesse entrado ali. Reduzi a velocidade sem saber o que fazer. A estrada parecia cada vez mais escura. E o caminho, antes claro no GPS, agora mostrava apenas um ponto perdido no mapa. Continuei dirigindo, tentando manter a calma, mas os quilômetros passavam e eu nunca chegava a lugar nenhum. As árvores pareciam sempre as mesmas, como se eu estivesse preso num percurso infinito. O rádio começou a falhar. Chiados tomaram conta da cabine, interrompidos por vozes distorcidas que entravam e saíam. A cada curva sentia como se estivesse sendo observado. O espelho retrovisor refletia sombras entre as árvores e eu não tinha mais certeza se estava realmente sozinho. Não sei quanto tempo fiquei rodando. A gasolina começou a baixar e o desespero bateu. Eu precisava sair dali. Então, de repente, um vulto apareceu no meio da estrada. Pisei no freio com tudo, o caminhão derrapou e quase fui parar na ribanceira. Quando olhei direito, era ela, parada no meio da pista exatamente como antes. Dessa vez não parei, passei direto, sem olhar para trás. Acelerei até o velocímetro chegar perto do limite, o coração batendo forte no peito. Quando finalmente voltei para a rodovia principal, olhei no GPS e percebi que havia rodado por horas, mas estava exatamente no mesmo ponto de onde tinha entrado naquele atalho. No dia seguinte, parei em um posto para descansar. Contei a história para um frentista mais velho, que apenas balançou a cabeça e disse que eu não era o primeiro. Aquela estrada existia há décadas, mas ninguém conseguia explicar por que tantas pessoas se perdiam ali ou viam coisas que não deveriam ver. Desde então, nunca mais peguei atalhos desconhecidos. E toda vez que vejo alguém sozinho na beira da estrada, penso duas vezes antes de parar. Tá gostando dos relatos? Então curta o vídeo e fortaleça o canal. Seu apoio faz toda a diferença. Agora vamos a mais um relato. Meu nome é Rodrigo e sou policial há mais de 15 anos. Já vi muita coisa no meu tempo de serviço, mas nada poderia me preparar para o que aconteceu naquela madrugada em uma área remota da cidade. A delegacia recebeu uma ligação incomum de um homem que dizia ter visto luzes estranhas no pântano perto de sua propriedade. Parecia uma daquelas chamadas típicas de quem bebeu demais ou estava impressionado com histórias locais, mas como era um lugar fora do comum, decidiram me mandar para investigar. Eu e minha colega de equipe, Vanessa, seguimos para o local. O pântano ficava a uns bons 40 minutos da delegacia e a estrada de terra que levava até lá era praticamente intransitável em algumas partes. Chegamos por volta das 2 da manhã, o lugar estava deserto e envolto em uma neblina densa. A única luz visível era da nossa viatura, refletida na água estagnada que cobria a maior parte do terreno. Não havia casas por perto, exceto uma pequena cabana velha que ficava à margem do pântano, onde morava o homem que fez a ligação.
Estacionamos a viatura e caminhamos até a cabana, mas não havia sinal do homem. Bati na porta algumas vezes, sem resposta. A cabana estava completamente silenciosa. Decidimos então verificar o pântano, conforme ele havia descrito no telefonema. Pegamos nossas lanternas e nos aventuramos naquela área pantanosa. O chão era traiçoeiro, com lama fofa que quase prendia nossos pés a cada passo. A poucos metros de onde estávamos, vimos algo estranho. Pequenos focos de luz flutuando sobre a água, como se fossem lanternas, mas se movendo de forma errática, como se tivessem vontade própria. Vanessa olhou para mim, claramente desconfiada. Eu também estava cético, mas não queria demonstrar. Caminhamos mais perto para ver o que eram aquelas luzes. Quando chegamos à margem do pântano, as luzes simplesmente desapareceram, como se tivessem sido apagadas num estalo. Ficamos ali imóveis, tentando entender o que tínhamos acabado de ver. A neblina começou a ficar mais densa e o ar estava pesado, quase sufocante. De repente ouvimos um som que parecia uma risada distante ecoando na água. "Você ouviu isso?" Vanessa perguntou, olhando ao redor. Ouvi e respondi, mas tentei manter a calma. Continuamos avançando, mas algo me dizia que estávamos indo na direção errada. O silêncio ao redor era perturbador. Apenas o som dos nossos passos na lama quebrava aquela quietude sufocante. Chegamos a uma parte mais aberta do pântano, onde a neblina se dissipava um pouco, e foi quando vimos algo que jamais conseguirei esquecer. À nossa frente havia uma figura alta e magra, com braços longos e um corpo desproporcional. Estava encurvada, parcialmente coberta pela neblina. Não parecia ser uma pessoa, e seus movimentos eram estranhamente fluidos, como se não tocasse o chão. A lanterna de Vanessa iluminou o rosto da figura, revelando uma face distorcida, com olhos vazios e uma expressão de dor profunda. Um arrepio percorreu minha espinha. Vanessa deu um passo para trás, e antes que pudéssemos fazer qualquer coisa, a figura desapareceu na névoa tão rápido quanto havia aparecido. Ficamos ali, paralisados, tentando processar o que tínhamos acabado de ver. Então o som voltou, mais próximo desta vez, uma risada baixa e zombeteira ecoando pelo pântano. "Temos que sair daqui", disse Vanessa, e eu concordei prontamente. Começamos a voltar, mas o caminho parecia ter mudado. A neblina era tão espessa que mal podíamos ver 1 metro à frente. Nossos pés afundavam mais na lama e o pântano parecia nos puxar para baixo. O som da risada continuava e agora parecia que estávamos cercados por ele. Finalmente avistamos a viatura, mas algo estava errado. Os faróis estavam apagados e o rádio que deveria estar ligado emitia apenas estática. Entramos no carro rapidamente e tentamos ligar o motor, mas ele simplesmente não funcionava. Estávamos presos ali no meio do nada com aquela presença nos cercando. Foi quando o rádio começou a emitir algo estranho. Em meio à estática, ouvimos uma voz sussurrada que dizia: "Vocês não deveriam estar aqui?" Vanessa me olhou, aterrorizada, e eu soube que precisávamos sair daquele lugar de qualquer maneira. Tentamos o motor mais uma vez e finalmente o carro deu partida. Aceleramos, deixando o pântano para trás, mas a sensação de que estávamos sendo observados continuava. Quando chegamos de volta à delegacia, não dissemos uma palavra por vários minutos. Apenas nos sentamos, processando o que tinha acontecido. Fomos checar os registros da chamada, mas algo ainda mais estranho nos esperava. O nome do homem que nos ligou não constava em nenhum dos arquivos recentes. E, ao investigar a propriedade do pântano, descobrimos que ela estava abandonada há mais de 30 anos, desde que o último morador desapareceu misteriosamente. Até hoje, eu não sei o que vimos naquela noite no pântano. Nem eu nem Vanessa falamos sobre isso com ninguém. É como se o próprio lugar guardasse um segredo sombrio, e se voltarmos lá, algo muito pior nos aguardaria. Dando sequência, vamos a mais um relato. Olá a todos, meu nome é Manuel, tenho 58 anos e sou natural de Santarém, em Portugal. Esta história aconteceu há cerca de 1 década, quando eu ainda administrava algumas casas de aluguel que possuía em Coimbra. Eu morava numa delas, enquanto as outras eram ocupadas por inquilinos que vinham e iam ao longo dos anos,
Sempre tentei manter um ambiente tranquilo onde as pessoas pudessem viver sem problemas, mas de tempos em tempos apareciam situações que me deixavam com uma sensação estranha. Foi numa tarde de setembro de 2010 que conheci uma jovem chamada Helena. Devia ter uns 25 anos, disse que tinha acabado de chegar a Coimbra, vinda do Algarve, e estava à procura de um lugar para ficar. Disse-me que trabalhava remotamente com traduções, o que lhe permitia morar em qualquer lugar. Ela tinha um ar tranquilo e falava com uma voz serena. A minha mulher, Teresa, também a conheceu e achou que não haveria problema em deixá-la ficar na pequena casa térrea que estava disponível. Helena trazia apenas uma mala grande e uma mochila. Quando a ajudamos a instalar-se, agradeceu-nos com um sorriso tímido. Durante as primeiras semanas, mal a víamos. Saía pouco, e quando fazia, era sempre de forma discreta. Pensei que talvez estivesse a habituar-se à cidade e ao novo ritmo de vida. Mas ao fim de um mês, o nosso vizinho, Jorge, veio falar comigo. Ele morava na casa ao lado da dela e mencionou que durante as últimas noites tinha ouvido soluços e gemidos vindos da casa dela. Disse que não queria incomodar, mas estava preocupado. Naquela noite, comentei o assunto com Teresa. Ela sugeriu que devíamos falar com Helena, ver se estava tudo bem. Quando Teresa bateu a porta, Helena demorou um pouco a atender. Quando o fez, pareceu surpresa, como se não esperasse visitas. Teresa perguntou se estava tudo bem. Helena sorriu, mas os olhos pareciam cansados. Sim, só tenho tido dificuldades para dormir, respondeu. Teresa ofereceu ajuda, caso precisasse de algo, e ela agradeceu antes de fechar a porta. Poucos dias depois, algo aconteceu. Eram 23 quando ouvimos batidas na nossa porta. Quando abri, lá estava Helena, pálida e visivelmente aflita. Posso entrar? Perguntou, com a voz tremendo. Assim que entrou, começou a falar de forma desconexa. Acho que estão a seguir-me, mas não sei explicar, murmurou. O seu olhar estava perdido, como se estivesse assustada com algo invisível. Teresa pediu que se sentasse, trouxe-lhe um copo de água, mas ela mal tocou. Começou há semanas. Primeiro achei que eram apenas sonhos, mas agora eu vejo isso mesmo acordada. No reflexo da janela, no escuro do corredor, uma sombra, mas não é uma pessoa. Ela olhou para mim como se esperasse que eu entendesse. Eu não sabia o que dizer. Teresa tentou acalmá-la, dizendo que se precisava de ajuda, podíamos encontrar um psicólogo, mas Helena apenas abanou a cabeça. Ela não quis dormir ali e voltou para sua casa. Na manhã seguinte, Teresa foi ver se estava bem, mas Helena não atendeu. Durante os dias seguintes, notamos que não saía mais. Depois de uma semana sem sinais dela, resolvemos entrar na casa. Tudo estava no lugar, como se ela fosse voltar a qualquer momento. A mala ainda estava lá, com as roupas dentro. Os seus documentos e carteira estavam na mesa, mas Helena não estava em lugar nenhum. Chamamos a polícia e relatamos o desaparecimento. Procuraram informações sobre ela, mas não havia registros concretos de família ou amigos. Os dias passaram e ninguém veio procurá-la. Teresa guardou os pertences dela, esperando que um dia voltasse, mas nunca voltou. E até hoje, sempre que penso naquela noite, lembro-me do olhar assombrado dela e do que disse sobre a sombra que a seguia. Não sei o que aconteceu com Helena, mas a sua mala continua guardada à espera de um destino que nunca veio. Não se esqueça de curtir o vídeo. Agora vamos a mais um relato. Meu nome é Marcos, sou policial há quase 10 anos e estou acostumado com a rotina da delegacia, mesmo durante o turno noturno. Mas naquela noite, algo parecia diferente. Estava sozinho na parte administrativa da delegacia, enquanto meu colega Carlos estava lá fora fazendo uma ronda de rotina. Era um turno tranquilo, com a delegacia vazia, e eu estava apenas passando o tempo com alguns relatórios. De repente comecei a ouvir barulhos estranhos vindo da direção das celas. No início achei que pudesse ser o vento ou algum ruído da rua, mas quanto mais prestava atenção, mais percebia que os sons eram diferentes. Parecia o som de passos suaves e ecos estranhos nas paredes. Resolvi me levantar para investigar o que estava acontecendo. Quando me aproximei da área das celas, o barulho ficou mais forte e intenso. Parecia haver algo ou alguém lá, mas não podia ver nada de imediato.
A sensação era esquisita, como se estivesse sendo observado. Aquela situação não me deixou confortável, mas tentei manter a calma e acendi a lanterna para ver melhor. Os sons continuavam, mas eu não conseguia encontrar a fonte deles. Isso foi só o começo de uma noite cheia de surpresas. À medida que eu tentava descobrir o que estava acontecendo nas celas, aparentemente vazias, caminhei com cuidado até a área, iluminando meu caminho com a lanterna. Os sons ficaram mais claros à medida que me aproximava. Eles pareciam vir de uma das celas vazias. Meu coração começou a acelerar com a expectativa do que poderia encontrar. Cheguei à cela em questão, uma das que ficam no fundo do corredor. A porta estava fechada como deveria estar, mas os sons eram evidentes. Pareciam passos suaves ou talvez o sussurro de alguém conversando. Mas eu sabia que não tinha ninguém preso naquela cela. Estava vazia desde a semana passada e ninguém tinha sido preso desde então. Coloquei a mão na maçaneta da cela hesitante e a empurrei para abrir. O som do metal rangendo foi alto, quase ensurdecedor no silêncio da noite. Assim que a porta se abriu, a cela estava escura, sem nenhuma fonte de luz. Com a lanterna em mãos, dei um passo para dentro, iluminando cada canto. A princípio, parecia que a cela estava vazia, como eu esperava. Mas então algo começou a acontecer. As sombras nas paredes começaram a se mover como se tivessem vida própria. Minha respiração ficou pesada e senti um calafrio percorrer minha espinha. De repente ouvi uma voz fraca, quase como um sussurro, que parecia ecoar nas paredes da cela. Não conseguia entender o que estava sendo dito, mas a sensação era de que alguém estava tentando se comunicar comigo. Foi então que percebi que eu não estava sozinho naquela cela, embora não conseguisse ver ninguém. O clima ficou tenso e eu sabia que precisava manter a calma. Percebendo que a situação estava além do normal, decidi recuar e chamar meu colega Carlos para me ajudar a investigar. Saí rapidamente da cela e fechei a porta atrás de mim, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Quando voltei ao escritório para chamar meu colega Carlos, ele já estava indo em minha direção, com uma expressão preocupada no rosto. Ele também tinha ouvido os sons vindos da área das celas. Juntos, voltamos ao local, prontos para investigar o que estava acontecendo. Ao chegar à cela vazia, decidimos entrar juntos. Carlos apontou sua lanterna para os cantos escuros enquanto eu observava o ambiente. O silêncio era quase ensurdecedor, interrompido apenas pelos nossos passos e pela respiração pesada. De repente, Carlos parou e olhou para um canto da cela. Eu segui seu olhar e vi algo que me deixou arrepiado. Uma sombra se movia por conta própria, como se tivesse vida. Parecia uma figura humana, mas se movia de uma forma etérea, flutuando no ar. Nós dois trocamos olhares chocados com o que estávamos vendo. A sombra parecia estar se aproximando de nós, seus contornos indistintos, mas claramente com a forma de uma pessoa. Estávamos paralisados, sem saber o que fazer, então a voz fraca que eu tinha ouvido antes ecoou novamente. Mas desta vez, tanto eu quanto Carlos conseguimos entender algumas palavras. A voz dizia algo sobre vingança e justiça, como se estivesse buscando uma forma de corrigir um erro do passado. A presença continuou a nos encarar e a atmosfera ficou cada vez mais carregada. Sentíamos uma pressão no ar, como se algo grande estivesse prestes a acontecer. Sabíamos que precisávamos sair, pois a situação estava se tornando perigosa. Rapidamente saímos da cela e fechamos a porta atrás de nós. Ouvimos para trás e a presença ainda estava lá, observando-nos do outro lado das grades. Sabíamos que precisávamos encontrar uma solução para lidar com aquilo, mas, por enquanto, decidimos recuar e planejar nossos próximos passos. Depois de deixar a cela, Carlos e eu voltamos ao escritório da delegacia para tentar entender o que estávamos enfrentando. Começamos a pesquisar em nossos registros qualquer caso relacionado à cela ou a eventos inexplicáveis na delegacia. Foi então que encontramos um arquivo antigo sobre um homem que havia morrido naquela mesma cela anos atrás. Ele estava preso injustamente e durante sua detenção sofreu maus tratos que levaram à sua morte. Lendo os detalhes, ficou claro que aquela presença misteriosa era o espírito do homem, buscando vingança por sua morte injusta. Decidimos que era a hora de agir. Voltamos à cela com algumas ideias em mente. Levamos velas, incenso e algumas oferendas, na esperança de aplacar o espírito e guiá-lo para o descanso
Acendemos as velas e o incenso ao redor da cela e colocamos as oferendas no chão. Então, começamos a falar com o Espírito, pedindo perdão pelos erros do passado e explicando que estávamos tentando encontrar paz para ele. Aos poucos, a presença parecia se acalmar. A sombra começou a desaparecer e os sons estranhos foram se dissipando. Finalmente, o clima na cela voltou ao normal e Carlos e eu sentimos um alívio imediato. Era como se uma grande carga tivesse sido retirada de nossos ombros. Nós nos certificamos de que tudo estava em ordem antes de sair da cela e voltar para nossos afazeres. Naquela noite, conversamos sobre o que aconteceu e prometemos documentar tudo para que futuras gerações de policiais pudessem saber o que aconteceu ali. A experiência nos mostrou que o mundo está cheio de coisas inexplicáveis, mas que, com um pouco de respeito e compreensão, até mesmo os espíritos mais inquietos podem encontrar paz. Me diz aí nos comentários qual dessas histórias já te deixou olhando para trás no corredor escuro. Agora segura firme, porque o próximo já vai começar. Em 2017, após o grande terremoto que atingiu o México, onde infelizmente muitas vidas foram perdidas, eu estava no meu segundo ano de serviço no Exército Mexicano. Meu batalhão foi enviado imediatamente para guardar alguns dos pontos afetados na prefeitura de Cuauhtémoc, especificamente na Cidade do México. Além disso, tivemos que aplicar um protocolo para auxiliar a população civil afetada por qualquer tipo de desastre. Antes de irmos, nos pediram que tivéssemos cuidado, pois um dos edifícios da área estava em muito mau estado, tanto que havia um risco iminente de que a qualquer momento ele poderia desmoronar. Na primeira noite de guarda, por volta das 23 horas, chegou outro batalhão para nos substituir, para que pudéssemos descansar e comer algo depois de quase 24 horas de serviço. Peguei uma xícara de café e um pedaço de pão para acalmar a fome e o frio que sentíamos naquela hora. Jantei com um dos meus companheiros quando um membro da Proteção Civil se aproximou de nós para ver se queríamos um cigarro. Embora nenhum de nós fumasse, dissemos que sim, apenas para iniciar uma conversa e nos distrairmos um pouco. Enquanto estávamos fumando, meu companheiro, que quase não falava, de repente tocou meu ombro para chamar minha atenção. "Cara, olha para a janela", ele disse. "Há uma mulher no terceiro andar, parece que está nos olhando." Eu respondi que não era possível, já que aquele edifício tinha sido evacuado quando foi comprovado que era muito perigoso permanecer dentro dele. No começo, pensei que ele estava brincando e me pareceu de mau gosto fazer esse tipo de comentário em um momento assim. "Estou falando sério", ele insistiu, "olha, tem uma pessoa lá." Viramos e na janela vimos uma senhora que nos observava com um olhar frio de desagrado, como se estivesse incomodada com nossa presença ali. Notificamos nosso superior sobre o que vimos e ele nos deu a ordem de entrar no edifício para revistá-lo. Entramos apesar do risco de desmoronamento. Ao chegarmos ao local onde acreditávamos que a mulher estava, notamos que a porta do apartamento estava aberta. Revistamos o lugar com muito cuidado, mas não havia ninguém lá dentro. Antes de irmos, encontramos uma fotografia antiga, onde aparecia justamente a mulher que vimos. Era evidente que ela morava lá. No entanto, meu amigo tinha ficado guardando a porta e era impossível que alguém tivesse saído do apartamento sem que ele percebesse. Voltamos à área onde estavam os civis, que por segurança foram evacuados, e mostramos a fotografia dessa mulher, perguntando se a conheciam ou sabiam onde ela estava. Queríamos realmente saber o que havia acontecido com ela e onde ela poderia estar. Um senhor idoso se aproximou de nós e disse que a conhecia. Perguntamos novamente quem era aquela mulher e, mais ainda, se ele sabia onde ela poderia estar. Sua resposta nos deixou completamente gelados. Ele contou que a senhora havia morrido de um ataque cardíaco justamente durante o terremoto. Antes de morrer, ela havia ficado vários anos doente, sofrendo de problemas graves no coração, e o estresse do momento e a ansiedade de não saber o que fazer foram demais para ela. Esse senhor nos disse que todos a ouviram pedindo por ajuda, que ouviram seus gritos, implorando para que alguém a ajudasse a sair de seu apartamento. De repente, tudo ficou em silêncio,
Não ouviram mais sua voz. Quando foi comprovado temporariamente que a estrutura do local não estava tão danificada e que os vizinhos podiam voltar para pegar suas coisas, descobriram que a senhora já havia falecido. O senhor nos perguntou por que estávamos tão interessados naquela mulher e, quando contamos que a vimos na janela, ele simplesmente ficou em silêncio por alguns segundos sem saber o que nos responder. Ah, rapazes, há coisas que eu não posso explicar, porque estão além do meu entendimento. Ele disse: só nos resta entregar a quem está lá em cima. Esse homem nos deu sua bênção e foi embora, desaparecendo na multidão. No ano passado, me desliguei do exército. Como eu tinha muita experiência, uma empresa de segurança privada me contratou imediatamente e até me ofereceu um emprego fixo. Meu salário não era muito bom, mas permitia que eu cuidasse da minha família enquanto eu providenciava alguns documentos para tentar conseguir um emprego melhor. Essa empresa me enviou como vigilante para uma unidade habitacional que havia sido reconstruída pelo governo, pois alguns dos edifícios desabaram justamente naquele mesmo terremoto. Minha função principal era cuidar do estacionamento, pois naquela área há altos índices de violência e é muito comum o roubo de peças de carros. No meu primeiro dia, minha supervisora me levou para conhecer a área e me apresentou ao restante do pessoal e alguns dos moradores. As primeiras semanas passaram sem nenhuma novidade. Eu fazia vários percursos durante meu turno para garantir que não havia nenhum ladrão escondido entre os carros. Na maioria das vezes era tudo tranquilo. Como eu era muito bom no meu trabalho, rapidamente ganhei a confiança dos inquilinos. Entre cada percurso voltava para a guarita de vigilância e tomava uma xícara de café para me manter acordado a noite toda. O estranho começou na minha terceira semana de trabalho. Era perto da meia-noite e o estacionamento estava praticamente deserto. Só havia um casal passeando com seus cães e uma mulher de uns 30 ou 40 anos fazendo exercícios. Durante minha ronda, ela se aproximou de mim, pálida e tremendo muito, pedindo que eu, por favor, fizesse algo. A primeira coisa que pensei foi que tentaram assaltá-la. Perguntei se ela estava bem, se alguém a havia machucado, mas ela não parava de chorar. Veja, ela disse, apontando para o parque que ficava em frente aos edifícios. Nos balanços tem uma menina e o corpo e suas roupas estão cobertos de sangue. Ela está sozinha. Corremos para ajudá-la, mas quando chegamos ao parque não havia ninguém lá, nem rastros de sangue nos balanços. No entanto, o ambiente estava muito estranho. Senti uma tristeza que doía na alma. Fiquei horrorizado com a possibilidade de alguém ter machucado uma criança naquele lugar. Peguei meu rádio imediatamente e pedi reforços. A empresa para a qual eu trabalhava entrou em contato com a polícia e eles enviaram uma viatura. Depois de pegar a declaração da senhora, os policiais patrulharam os arredores para procurar a menina, mas não encontraram nada. Na noite seguinte, saí para fazer uma de minhas rondas. Enquanto caminhava pelo estacionamento, comecei a ouvir risadas de crianças, mas na escuridão não conseguia ver ninguém. De repente, uma bola caiu na minha frente, como se fosse um filme de terror. Ei, quem está aí? Perguntei, mas ninguém respondeu. Um homem apareceu na janela e perguntou se estava tudo bem. Respondi que sim, que estava procurando as crianças que haviam jogado a bola em mim e que não paravam de rir. O homem ficou pálido. São 3 da manhã. Não é hora para crianças estarem brincando, ele disse com um tom preocupado. Faça uma oração, se apegue a Deus. E então ele fechou a janela. Alguns dias depois, numa segunda-feira de madrugada, eu estava mais cansado do que o normal, mal conseguia me manter de pé, mas saí para fazer minha ronda. Como algumas lâmpadas do estacionamento estavam queimadas, eu não conseguia ver muito bem o caminho. Caminhei devagar para não cair. De repente, voltei a ouvir risadas infantis, desta vez vindas do edifício à minha frente. Como estava em um nível mais baixo, pude ver o local onde alguns moradores estendiam suas roupas. Havia um menino pequeno encostado na grade metálica. Quando ele me viu, começou a sorrir e a me cumprimentar com a mão. Eu retribuí o gesto, pensando que ele estava ajudando sua mãe a lavar roupa. Não senti medo naquele momento, parecia um menino normal. De repente percebi que ele não estava sozinho. Havia uma menina também, alguns anos mais velha que ele. Ela sorriu. Era uma menina muito bonita, mas algo nela me horrorizou. Ela usava um vestido rosa e, de repente, como se aparecesse do nada, pude notar que o vestido estava coberto de sangue e terra. Seu olhar me deu arrepios. Fiquei paralisado por um momento,
Senti a mesma tristeza de antes me dominar mais uma vez. Assim que consegui me mover, corri para a guarita e me tranquei lá dentro. Tentei descansar um pouco, mas apesar do cansaço não conseguia dormir. Toda vez que fechava os olhos, via a menina novamente. Sentia que ela não estava longe, que estava lá fora, na escuridão, me observando. Perto das 5 da manhã, um dos moradores do prédio bateu na porta da guarita. "Você está bem?" Ele perguntou. "Está muito pálido, parece que viu um morto. Não me diga que você também os viu." Ele disse: "Olha, eu preciso ir trabalhar. Se quando eu voltar, você ainda estiver aqui, podemos conversar, ok?" O homem se afastou e foi embora. Quando meu turno terminou, troquei de roupa, liguei minha moto e fui para casa. Dormi um pouco, mas continuei tendo pesadelos com aquelas crianças. Suas risadas invadiam meus sonhos e não me deixavam em paz. Passei o dia todo pensando nas palavras daquele homem. Se eu contasse o que vi, certamente iriam me chamar de louco, pensei. Ou até vão dizer que eu uso drogas para aguentar ficar acordado a noite toda. Naquele momento, pensei que poderia perder meu emprego e isso não era uma opção. Quando voltei à unidade habitacional, encontrei aquele homem me esperando na guarita de vigilância. Estacionei minha moto e ele perguntou o que eu tinha visto. Eu não queria responder, mas ele insistiu até que aceitei contar. "Espero que você não me chame de louco e muito menos de drogado. Juro que não estou mal da cabeça", eu disse. Contei-lhe então tudo o que havia me acontecido. Ele me ouviu com muita atenção, parecia realmente interessado nas minhas palavras. "Rapaz, você sabe o que aconteceu aqui, não sabe?" Ele perguntou. "Quando começou a trabalhar, não te disseram que esses apartamentos desabaram no terremoto?" Eu disse que sim. "Bom, aqui morreram muitas pessoas. Eu diria que Deus as tenha em sua santa glória. Mas a verdade é que muitos desses falecidos ainda não encontraram a paz." Eu não podia acreditar no que ele estava contando. Ele falou sobre uma menina de 11 anos e seu irmãozinho de 7, que estavam sozinhos quando o terremoto ocorreu e não conseguiram evacuar o edifício a tempo. Eles morreram no colapso e os socorristas só encontraram seus corpos vários dias depois. "Não tenha medo. Eram boas crianças, alegres e carinhosas com os outros", ele disse. Ficou calado por alguns segundos e a tristeza no rosto dele era evidente. "Não sei como chamá-los, não sei o que são, mas posso garantir que não são ruins. Talvez se aproximem de você porque se sentem sozinhos, ou por curiosidade, ou até para protegê-lo." Eu respondi que me dava arrepio sentir seus olhares e que suas risadas me perseguiam onde quer que eu fosse. Ele ressaltou que eles não se aproximavam de mim para me machucar, que eles não eram seres ruins que fariam algo assim. Contou-me que os pais dessas crianças foram os únicos sobreviventes da família. Eles foram embora por causa da dor de estarem ali. Não suportavam viver em um lugar cheio de lembranças de seus filhos e voltaram para a Colômbia, de onde eram originários. Mas aparentemente não foram os únicos a ir embora. Muitas famílias pegaram um pouco que restava e partiram, com medo de que voltasse a tremer e os edifícios desabassem novamente. "Vou te dar um conselho", disse ele. "Reze antes de começar sua ronda, seu turno. Também peça por esses anjinhos para que possam descansar de verdade. Eles não merecem ficar vagando dessa maneira." A partir daquele momento fiz o que ele disse e minhas noites se tornaram mais tranquilas durante o tempo que trabalhei lá. Eu rezava antes de começar meu turno, pedia a Deus que me mantivesse seguro e também que aquelas crianças pudessem descansar em paz. Continuei ouvindo suas risadas, mas nunca mais os vi. Sabia que ainda estavam ali comigo, especialmente durante a noite, mas sua presença não me intimidava mais. No final, eram apenas crianças. Dando sequência, vamos a mais um relato. Meu nome é José, tenho 56 anos e sou andarilho desde 2009, quando saí de casa por causa de bebida. Nunca fui de criar raízes em lugar nenhum e a estrada sempre foi minha verdadeira casa. Saí de São Paulo há alguns meses, sem rumo certo, só caminhando pelas estradas e parando onde a jornada me permitia. A vida me ensinou a me adaptar a todo tipo de situação, mas naquela noite algo diferente aconteceu. Eu estava numa estrada deserta, sem iluminação, sem carros passando, o único som era o do vento, que cortava frio naquela região.
Já era tarde e eu precisava de um lugar para passar a noite. Foi quando avistei um ponto de ônibus abandonado à beira da estrada. Não era grande coisa, apenas uma estrutura de concreto com o telhado meio caído, mas para mim era o suficiente. Caminhei até ele, me enrolei no cobertor que carregava e me ajeitei no banco de madeira, tentando ignorar o frio e o desconforto. O vento assobiava lá fora e isso até me ajudou a pegar no sono mais rápido. Acordei no meio da madrugada com o som de passos. De início eram tão distantes que pensei ser minha imaginação. Talvez algum animal ou só o vento brincando com minha cabeça cansada, mas o som persistia e a cada minuto parecia mais claro e mais próximo. Sentei-me, alerto, olhando ao redor. A estrada estava completamente vazia. Não havia luzes, nenhum sinal de vida por quilômetros e mesmo assim os passos continuavam. Eram lentos, como se alguém estivesse caminhando com cuidado, quase como se quisesse não ser notado. Meu primeiro pensamento foi que poderia ser outro andarilho, talvez alguém que, como eu, estivesse procurando abrigo. Então esperei, tentando acalmar minha respiração, mas o som dos passos não parava. Levantei-me e fui até a borda do ponto de ônibus, tentando enxergar algo na escuridão. Nada. Apenas o vento balançando os galhos das árvores ao longe. Voltei para o banco, tentando me convencer de que tudo aquilo não passava de um truque da minha mente cansada. Mas o problema é que quanto mais eu esperava, mais os passos se aproximavam. Só que o estranho é que, mesmo quando o som parecia estar quase ao meu lado, não havia ninguém ali. Nenhum vulto, nenhum corpo, absolutamente nada. Apenas a escuridão da estrada. Eu não sou de me assustar fácil. Já dormi em lugares piores, já passei por situações que fariam muita gente desistir da vida de andarilho, mas aquilo me deixou inquieto. Decidi que não podia mais ficar ali. Levantei, peguei minhas coisas e comecei a caminhar. Não sabia para onde estava indo, mas qualquer lugar parecia melhor do que aquele ponto de ônibus. Enquanto eu andava, os passos continuaram. Agora não restava mais dúvida de que estavam me seguindo. Mesmo acelerando o passo, o som não diminuía. Às vezes eu me virava de repente, esperando pegar o responsável por trás daquele som de surpresa, mas sempre que olhava não via nada. Apenas a estrada vazia, o breu absoluto. Caminhei por horas, sem parar. A cada vez que tentava me convencer de que estava seguro, os passos voltavam, insuportavelmente próximos. E o mais perturbador era o fato de que os passos nunca perdiam o ritmo. Não importa o quão rápido eu andasse, era como se aquilo que me seguia não se cansasse. Eu comecei a sentir uma presença ao meu redor, mesmo sem conseguir ver. Em um dado momento precisei parar. Meus pés doíam, o frio era cortante e minha mente estava em frangalhos. Me encostei em uma árvore ao lado da estrada, tentando recuperar o fôlego. E foi aí que percebi que o som dos passos havia parado também. Eu estava sozinho outra vez, ou pelo menos era o que eu pensava. Foi então que senti algo passar por mim, rápido, como uma corrente de ar. Não era o vento comum da noite, era diferente, como se algo invisível tivesse se movido ao meu redor. Tentei ignorar, mas a sensação de que não estava mais só me atormentava. Olhei ao redor e nada, mas mesmo sem ver, eu sabia que havia algo ali, algo que não era deste mundo. Senti um calafrio percorrer minha espinha e minha única opção foi continuar andando. Passei o resto da noite caminhando sem rumo, sem parar, com a sensação de que a cada passo algo ou alguém estava logo atrás de mim, me observando, mas quando o sol começou a aparecer no horizonte, o som desapareceu, como se o que quer que fosse só tivesse poder durante a escuridão. Depois dessa noite, nunca mais voltei para aquela estrada. O que me seguiu naquela madrugada não era algo que pertencia ao mundo dos vivos. Agora seguimos com o próximo relato. Por anos trabalhei para minha tia em uma floricultura localizada em frente a uma funerária. E em 1980, meu turno era durante a madrugada, vendendo arranjos florais para as pessoas que chegavam tarde e tristes para velar seus mortos. Muitas vezes essas pessoas vinham com lágrimas nos olhos, enquanto outras pareciam quase obrigadas, como se estivessem visitando alguém que não lhes importava tanto. Durante o tempo que trabalhei lá, vi muitas coisas, algumas mais estranhas que outras.
No entanto, o que aconteceu em uma noite de tempestade, exatamente como esta em que relato agora, ficou profundamente marcado em minha memória. Sei que levarei essa lembrança comigo até o túmulo. Naquela noite, eu estava com minha colega Magda, gostava de ter companhia para não ficar sozinha durante a madrugada, juntas. Fazíamos o tempo passar mais rápido. Chovia tanto que mal conseguíamos ver a funerária em frente, que parecia completamente escura, como se não houvesse velório naquela noite. Vai ser uma noite lenta, comentou Magda. Não havia movimento algum. Embora houvesse outras funerárias próximas, com aquele clima, parecia improvável que alguém aparecesse. Fechamos a porta quando o vento começou a empurrar a chuva para dentro da loja e nos colocamos a conversar no balcão, enquanto eu preparava alguns arranjos. Algo naquela atividade de cortar caules e flores, montando os arranjos, me acalmava. Entrei na conversa de Magda enquanto cortava de forma automática. Ela falava sobre o quanto noites como aquela a aterrorizavam, relembrando de quando era criança e tinha que cuidar de seus irmãos mais novos sozinha. Magda tinha 12 anos, mas era a mais velha e precisava tomar conta dos irmãos enquanto seu pai trabalhava. Ela contou que sempre ouviu alertas de que, escondidos entre a chuva e a noite, havia seres malignos que aproveitavam para se aproximar de onde normalmente não podiam. De repente alguém bateu na porta, interrompendo nossa conversa. Era uma senhora vestida de preto, usando um véu que mal deixava ver seu rosto. Não era incomum que algumas pessoas ainda se vestissem assim, com costumes de lugares mais tradicionais. Abri a porta e coloquei um tapete para que ela se secasse ao entrar. No momento em que a porta foi aberta, um frio cortante entrou junto com a senhora, nos congelando até os ossos. Ela estava completamente encharcada e ficou parada sem dizer uma palavra. Perguntamos como podíamos ajudá-la, mas ela não respondeu. Em vez disso, foi até um dos arranjos mais bonitos. Magda e eu ficamos perplexas. Aprendemos que algumas pessoas, em momentos como aquele, não gostam de ser seguidas por vendedoras, preferem escolher com calma o arranjo que vão levar. Outras, porém, precisam que praticamente coloquemos algo em suas mãos. Aquela senhora parecia ser do tipo que não queria falar. A chuva aumentava e vimos uma carroça passando lentamente, parando em frente à funerária. Magda foi até a entrada para ver melhor e um relâmpago iluminou por um segundo as pessoas dentro da carroça, 2 homens altos de chapéu, apesar da chuva. Parece que vai haver movimento afinal, disse Magda. Eu me virei para a senhora e perguntei se ela tinha algum serviço na funerária em frente, tentando sondar o motivo de sua visita. Ela não respondeu. Quando olhamos novamente, a loja estava vazia. A senhora havia desaparecido. Ao ouvir um barulho na parte de trás, no pequeno depósito que usávamos, ficamos paralisadas. Não sabíamos se a senhora havia ido para lá ou se estava nos esperando. Magda tomou coragem e gritou que ela não podia estar ali, que estava buscando confusão. Ela entrou rapidamente, acendendo a luz enquanto eu esperava do lado de fora, sem coragem de entrar. De repente ouvi Magda me chamando. Entrei no depósito, mas não havia ninguém lá. A senhora tinha entrado encharcada, mas não havia uma única gota de água no chão. Saímos do depósito e olhamos para a rua. A carroça já não estava mais lá, mas vimos 3 figuras paradas na calçada nos olhando. Eram 2 homens altos de chapéu e no meio deles uma mulher de véu. Tenho certeza de que era a mesma senhora que estivera conosco momentos antes. De repente começaram a atravessar a rua em nossa direção. Magda correu para a porta, colocou o letreiro de fechado e eu abaixei as cortinas e apaguei as luzes. As 3 figuras se posicionaram na frente da porta, mal visíveis na escuridão. Apavoradas, ligamos para a dona da floricultura, minha tia. Magda explicou o que estava acontecendo, mas parecia que minha tia não entendia a gravidade da situação. Tudo o que eu vi foi minha tia perguntando se a senhora de preto ainda estava dentro da loja. E Magda respondeu que não, mas que não a havíamos visto sair. Minha tia nos orientou a esperar, dizendo que chamaria um amigo policial para nos ajudar. Enquanto isso, uma das figuras bateu na porta novamente e nós nos escondemos no depósito. Em seguida, ouvimos o som de uma viatura se aproximando. Voltamos para a frente da loja e vimos a luz das sirenes. Um policial mais velho, acompanhado por um jovem, desceu da viatura. Eles perguntaram se estava tudo bem. Tentamos resumir o que havia acontecido. Com um pouco de vergonha,
pois tudo parecia uma história de crianças. Os policiais se entreolharam e o mais velho nos disse em voz baixa: "Não haverá trabalho hoje, as funerárias próximas não estão funcionando e a noite está muito estranha." Eles explicaram que tinham recebido um relato de uma mulher de preto que havia pulado de uma ponte próxima, mas não havia sido encontrado nenhum corpo. Assim que os policiais foram embora, Magda ligou para o pai, que veio nos buscar. Ele me deu uma carona até um ponto de táxi, mas não havia nenhum disponível, então ele me levou até minha casa. A cidade estava estranhamente vazia e as poucas pessoas que vimos pareciam sombras, como se estivéssemos andando por uma cidade de fantasmas. Com o tempo, tentamos encontrar explicações para o que vivemos naquela noite, mas nunca encontramos. Às vezes, quero me convencer de que foi apenas histeria coletiva. Prefiro acreditar que não vi nada, até que noites como aquela retornam, trazendo a chuva e o medo novamente. Então o terror volta a ser real. Dando sequência, vamos a mais um relato. Lembro-me como se fosse uma simples chamada, mas mudou a maneira como meu colega e eu vemos o mundo. O desconhecido sobrecarrega aquilo que o homem conhece e não tivemos dúvidas sobre isso depois do que vivemos. Estávamos patrulhando quando recebi uma ligação no meu número pessoal. Um homem, falando em tom desesperado, me contou que estava em perigo. Ele disse meu nome, o nome do meu colega e depois o de nossas famílias. Entendi naquele momento que o assunto era sério e ouvi atentamente suas palavras. Não senti que ele me ameaçava. Na verdade, parecia que ele estava tentando manter a discrição. Então ele me deu um endereço e expressou que precisava de nós. Em seguida desligou. Contei ao meu colega e disse para que ele não se afastasse do rádio, pois a qualquer momento poderíamos precisar chamar reforços. No caminho para o endereço, ligamos para nossas famílias para confirmar que estavam bem. E de fato estavam. A única coisa que restava era ver o que aquele homem queria e como ele conseguiu não só o meu número, mas todas as informações sobre nós. Chegamos à sua casa e nem sequer tivemos que bater. A porta se abriu assim que colocamos um pé na entrada. Entramos e imediatamente ouvimos a voz do homem nos chamando. Ele estava na sala, sentado em uma cadeira em frente a uma mesa que tinha um tabuleiro de Ouija. O homem mantinha a mão sobre o tabuleiro e assim que nos aproximamos, ele nos disse que não podia retirar a mão dali ou coisas terríveis aconteceriam na casa. Meu colega e eu nos entreolhamos pensando que isso poderia ser uma brincadeira de muito mau gosto ou talvez que o homem sofresse de problemas mentais. Foi ele quem se aproximou do homem e, sem nenhum tipo de respeito, ordenou que ele se levantasse e nos acompanhasse. Ele se recusou, dizendo que não era possível. Então, meu colega perdeu a paciência, agarrou o tabuleiro de Ouija e o separou da mesa junto com a mão do homem. Segundos depois, algo que não podíamos ver o fez cair e bater as costas contra o chão. Saquei minha arma, mas não sabia para quem ou o que disparar. Olhei para meu colega, que estava se asfixiando. Aquilo que o golpeou apertava sua garganta com uma força incrível. Era possível ver sua pele se contorcer. Tentei ajudá-lo, mas fui ficando atordoado e caí no chão. Quando me levantei, agarrei o tabuleiro e coloquei de volta na mesa. O homem rapidamente colocou a mão sobre ele, e meu colega foi liberado daquilo que o estrangulava. Ele começou a encher os pulmões com ar novamente. Fui imediatamente ajudá-lo. Compreendemos que o homem não estava mentindo, ele realmente não podia se separar daquela coisa. E isso é algo que até hoje eu custo acreditar que aconteceu. Quando meu colega se recuperou, perguntou por que ele nos havia chamado, já que não podíamos enfrentar algo assim. Ele nos confessou que no segundo andar da casa estava sua bebê e nos chamou para que a tirássemos de lá, pois ele era um caso perdido. Meu colega subiu e de fato desceu com a pequena nos braços. O homem nos disse para irmos embora, que o pacto que ele havia feito deveria ser cumprido e pediu por favor que levássemos a menina. Mal saímos da casa quando ouvimos um grito horrível. Quando a ambulância chegou, o homem havia desaparecido e nunca mais foi encontrado ou visto. Enviamos a bebê para os avós maternos, já que a família dela não estava mais viva. Encerramos os relatos de hoje. Agradeço de coração a todos que acompanharam até aqui
e um abraço especial aos inscritos do canal. Nos vemos no próximo vídeo. Com carinho, seu amigo Raul.